Bem, boa noite, pessoal. Hoje a aula de instalações elétricas prediais vai ser voltada ao dimensionamento dos disjuntores, conforme a gente começou na aula passada de ontem. E agora a gente vai dar continuidade. Vai fazer um breve review sobre os disjuntores que a gente já dimensionou. Vai completar os disjuntores das tomadas de uso comum, de uso geral. E a gente vai finalizar com o disjuntor geral da residência. Chegar ali nos princípios que levam ao dimensionamento do disjuntor geral. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ver o projeto, as implicações que isso vai ter no projeto já na finalização e a tabela final que a gente vai importar para dentro do projeto. Vocês estão visualizando a tela aí direitinho? Sim, professor, tá tranquilo. Sim, professor. Beleza, beleza. Então vamos lá. Leandro está chegando aí. Boa noite. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Trazer um pouco, Boa noite, mas Leandro. cheguei. Beleza, beleza. Boa noite. Vamos lá. Pelo que a gente viu na aula passada, o circuito 1, que é de iluminação, nós temos uma potência de 599 que a gente definiu aqui na tabela de cargas. Então, todo o somatório de iluminação, nós chegamos num total de 599. Passando para a tabela de circuitos, nós temos a repetição desse dado, a tensão em volts em 220, considerando que a gente está utilizando uma das fases do dimensionamento trifásico, que a gente viu que essa residência, no seu somatório de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico, nós chegamos numa potência total de 39.058. Isso nos mantém numa faixa trifásica que ela está acima de 15 kW e abaixo de 75. Então, nessa faixa aqui, a gente parte para uma instalação trifásica, onde a gente se utiliza das fases A, B e C. Até então, a gente está utilizando apenas uma fase aqui, mas depois a gente vai equalizar de forma equitativa, de acordo com o número de circuitos, a divisão das fases para A, B e C. Depois que a gente definiu aqui a potência, tensão em volts, a gente divide potência por tensão, chegando na formulação aqui no Excel, a divisão da célula C4 com a célula D4, definindo uma corrente do disjuntor em 2,72. O fator de correção que a gente utilizou aqui seria para uma possível variação de temperatura em torno de 35 graus. Se a gente tiver um excesso de temperatura, o rendimento da condutibilidade do cabo ele cai para 94%. Ele tem uma perda de rendimento de 6%. Considerando isso, a gente teria que compensar isso no aumento da corrente desse disjuntor. Então, se a gente pegar o valor da corrente e multiplicar, na verdade, dividir pelo fator de correção, a gente vai ter uma ampliação, ou seja, uma correção da corrente desse disjuntor. Sendo que na tabela 36 da NBR 5410, a gente tem um cruzamento de informações onde a gente usa o cruzamento sobre a bitola do cabo, a amperagem de corrente que a gente precisa e o número de condutores fase no eletroduto.
No caso do circuito de iluminação, a gente compartilhou ele com o circuito de tomadas de uso geral. Então, nós tínhamos dois condutores fase no duto. Lembrando que na tabela 33, a gente viu que a categoria, o método de referência da nossa instalação, ela se configura como B1. Então, a gente cruza essas informações para poder achar, de fato, o disjuntor ou a bitola do cabo que a gente precisa para aquela aplicação. Vou abrir também aqui a NBR 5410 para a gente ficar consultando ela na sua tabela 36, que é a principal para esse Boa noite, dimensionamento. gente. Eu me atrasei uma coisinha, desculpa aí. Boa noite, Adriano. Tudo certo? Boa noite, poeta. Tá desenrolado. Agora teu áudio tá bom. Pronto, aqui na tabela 36 a gente faz o cruzamento de informações. A tabela 36 ela é sobre a capacidade de condução de corrente em amperes para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. No nosso caso aqui nós somos a categoria B1, onde teremos condutores em cobre com camada de isolação em PVC, a temperatura no condutor até 70 graus, temperatura ambiente 30 graus e temperatura no solo 20 graus. Essas informações a gente precisa para que a gente cruze as informações, ora para corrigir a bitola do cabo, ora para achar a amperagem do disjuntor em função do número de condutores carregados no duto. Então nós temos aqui o método de referência B1, que a gente encontrou na tabela 33, e nós temos a opção de dois condutores fases carregados no duto ou três. Se a gente só tiver um, a gente vai se utilizar da divisão direta da potência com a tensão. O disjuntor com a corrente corrigida já, a gente vai colocar o disjuntor comercial disponível no mercado, que seria em torno de 10 amperes. Eu digo em torno porque tem localidades, tem casas comerciais que possuem disjuntores abaixo de 10. São raríssimos, mas existem o de 4 amperes, de 6 amperes e o próprio 10. Então, na ausência de disjuntores menores, a gente utilizaria o de 10 como disjuntor menor. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar um de 20. Por quê? Nós temos a bitola de cabo de 1,5 e nós precisamos de uma corrente em ampere corrigida de 2,9 e nós temos dois condutores fase no duto. A gente não tem apenas um. Se fosse só um, a gente colocaria aqui 10 amperes, sendo dois condutores para um cabo de 1,5. Cruzando essas informações aqui, ó, nós precisaríamos de um disjuntor de 17,5. Como a gente não tem disjuntor de 17,5, a gente vai colocar o comercialmente disponível imediatamente superior, que seria o de 20 amperes. Nesse caso, a gente vem aqui e preenche que a gente vai ter nesse circuito um disjuntor de 20 amperes para atender a bitola de 1,5 para dois condutores fase carregados no duto. A gente pulou aqui o circuito 2, 3, 4 e 5, nós temos 4 circuitos referentes a tomadas de uso geral, que a gente vai finalizar nessa aula. E aí a gente seguiu esse mesmo princípio para a definição das tomadas de uso específico. Então aqui no circuito 6, nós definimos a bomba
A bomba não, o motor do portão da garagem, com potência de 368. Se fosse apenas a definição do disjuntor para um cabo energizado no duto, nós teríamos apenas a necessidade de 1,78 amperes. Então a gente aqui colocaria de 10 amperes, ou se tiver no mercado de 4 ou de 6, a gente utilizaria um menor. No nosso caso aqui, por que que a gente chegou no de 25 amperes para uma potência tão baixa? Porque o cabo mínimo é de 2,5. Sendo dois condutores carregados no duto, olhando aqui a tabela, dois condutores carregados no duto para um cabo de 2,5, nós precisaríamos de um disjuntor de 24. O mais próximo disponível no mercado seria o de 25. Então a gente veio aqui e preencheu com 25. Utilizando esse mesmo princípio, a gente saiu preenchendo os demais. Certo? Eu estou fazendo esse review aqui, eu sei que vocês acompanharam na aula passada, justamente porque o vídeo da aula passada ele deu problema e não teve condições de a gente colocar isso no YouTube, com ausência de áudio. Agora, a gente vai preencher as informações necessárias sobre as tomadas de uso geral. Por incrível que pareça, ela dá um certo trabalho, porque a gente vai precisar equalizar as cargas e setorizar baseado num agrupamento de tomadas que faça sentido a gente agrupar num disjuntor, num circuito. Então, tive que mandar meu cachorro fazer silêncio aqui. Ele está querendo participar do vídeo. Então, no circuito 2 aqui, vamos dar uma olhada no projeto. Nós temos uma sequência de tomada de uso geral aqui na garagem. Uma certa quantidade, pequena quantidade na verdade, porém, nós temos um dimensionamento de carga para uma delas elevado. Vocês lembram que essa tomada daqui, a gente previu a potência dela para 1000 watts, não é isso? E as demais seriam comuns. Lembrando que a gente pode limitar cada um dos 4 circuitos a cada 2.200 watts. Então a gente vai tentar agrupar tomadas por ambiente que se limitem até 2.200 de potência máxima. Por que 2.200? Porque pela norma ela sugere que nós dividamos os circuitos de tomada de uso geral limitando em 10 amperes. Então, se nós temos uma tensão de 220 volts, nós teríamos que ter uma potência de 2.200 para chegar numa corrente de 10 amperes. E aqui a gente nem iria atribuir fator de correção por temperatura. A gente colocaria 1 mesmo. E sendo 1, a gente manteria os 10 amperes de corrente corrigida. Ou seja, não ia ter correção, né? E a gente manteria o nosso disjuntor em 10 amperes. Os ambientes aqui é que a gente vai selecionar as tomadas dos ambientes para que se limite nesses 2.200. Ou se aproxime o máximo desses 2.200. Beleza? Então, vê só. Nas tomadas de uso geral, nós temos aqui
Na calçada, uma de 100. No acesso de jardim, nós não temos tomada. Na garagem, nós temos 3 de 100, uma de 1000. Isso dá 1.300 com 100, 1.400. A gente poderia agrupar esses três conjuntos de tomada aqui para ficar algo em torno de 1.400. A sala de jantar está, nós teríamos 800 de carga. Nós temos 800 na sala de estar e jantar. Cozinha, nós temos 1.200 com 400. Os demais nós temos 100, 800, 600 e assim por diante. Vamos ver o somatório que dá alguns desses aqui para fazer sentido esse agrupamento, vamos dizer assim. Então, garagem e área central, eu vou somar aqui. Eu vou criar uma soma somente para me basear. Depois eu jogo esses valores para a tabela de circuitos. Então, igual soma. Vou pegar aqui a da calçada, mais da garagem, mais a outra da garagem. Então, nós temos 1.400. Na cozinha, nós temos igual soma, os 400 mais 1.200. O restante da casa, vamos ver quanto é que dá. O restante da casa a gente poderia dividir em 2 outros circuitos. A gente vai ver esse somatório que dá para ver se cada um deles limita em 2.200. Então aqui circulação, mais quarto 1, mais banheiro social 1. Deixa eu ver aqui. Tá, quarto 2, suíte master. 2.000. Igual soma. Colocaríamos o banheiro social. Banheiro da suíte. Banheiro da área de serviço. E a sala de estudos. 2.400. 6 vezes 4, 24. Ou seja, um desses daqui vai ter que migrar para outro. Eu vou tirar aqui a circulação e vou colocar junto com a sala de estar e jantar. Que nem. Cadê? Entrou na conta? Não, ainda nem entrou na conta. Vamos lá. Professor, Oi, pode falar. eu tive fazendo aqui, se a gente colocar a calçada, a garagem, a sala de estar, jantar, ela vai dar 2.200. Entendi. A parte frontal da casa, né? Sim. Se também colocarmos
a cozinha e a circulação vai dar 1.700. Certo. Se Então vamos fazer isso. colocarmos quarto 1, banheiro social e quarto 2, dá 2.200. Quarto E se, 1, banheiro social e quarto 2. é. E se colocarmos suíte master, banheiro da suíte, sala de estudo e área de serviço, dá 2.100. Pronto. Então vamos fazer dessa forma. É igual, soma, vamos somar novamente. Calçada mais garagem mais sala de estar, limita em 2.200. A cozinha permanece isolado. A cozinha seria, deixa eu ver aqui, igual soma, a gente vai colocar quarto 1, banheiro social, A cozinha não ficou junto com circulação, não? foi. A gente vem cozinha, vamos acrescentar a circulação. Porque na circulação é 1.700, só, é só o corredor, corredor, né? Que tem uma tomada é, pro. uma tomada. O repetidor de sinal, Aham. exato. E agora a parte posterior da casa, vem a suíte master, banheiro da suíte, sala de estudo e área de serviço, ficando em 2.100. Pronto, assim fica bem equalizado. Muito bom a divisão, muito boa. Então vamos para os circuitos com essas cargas aqui. E principalmente a divisão dos ambientes para cada circuito. Então nós temos aqui no circuito 2, 2.200 de carga, ficando um disjuntor de 10 amperes, a bitola do cabo 2,5 e os ambientes seria a calçada, mais garagem, sala, garagem e sala, não é isso? Exato. Salas. No circuito 3, nós temos a carga de 1.700, tensão 220, cabo de 2,5, e aqui seria cozinha mais circulação. Circuito 4 é o banheiro, é o quarto 1, banheiro social, quarto 2. Com carga prevista de 2.200. Seria mesmo caso do circuito 2. Cabo também 2,5. Quarto 01 mais BWC social mais quarto 2.
Quebrar o texto aqui e aumentar um pouquinho a tabela. Aumenta um pouquinho. Vamos lá. Circuito 5 e último. Carga de 2,100. E juntou um pouquinho abaixo de 10. Permanecendo um de 10 comercial. Cabo de 2,5. Então, Switch Master mais DWC da suíte mais sala estudo mais área de serviço. Quebrar o texto aqui. E aí a gente fechou todos os ambientes para essa tabela, né? Dimensionamos os circuitos, condutores e o dispositivo de proteção, que é o disjuntor. Em relação aos IDRs, como é que a gente dimensiona o IDR para a proteção dos circuitos? Alguém quer mencionar alguma coisa? Na questão da corrente, ela tem que ser igual ou maior do que o disjuntor. A corrente Exato, que ele suporta. exatamente. Então a corrente, ou seja, o dimensionamento do IDR, a gente vai colocar em função desse dimensionamento igual ou imediatamente superior. Igual ou imediatamente superior. Em relação às fases do projeto, nós temos Ô, aqui professor, 18. Oi. nesse circuito 1 aí, por que é que esse tá 20? Está dando 2,90 da corrente corrigida. Pronto, vê só. Acontece o seguinte: apesar da potência ser baixa aqui, o circuito 1 de iluminação ele compartilha o eletroduto com as tomadas de uso geral. Então, na tabela que a gente usa para o dimensionamento dos cabos e dos disjuntores, quando um circuito ele compartilha dois condutores fase dentro de um mesmo eletroduto, ou três, dois ou três, o princípio do dimensionamento da intensidade de carga ela aumenta e muito. Quando a gente só tem um circuito dentro de um eletroduto, ou seja, uma fase carregada no duto, a gente vai utilizar somente a divisão da potência pela tensão, chegando na corrente em ampere. Mesmo com a corrente corrigida, aqui seria tranquilo de utilizar um disjuntor de 10 amperes. Mas por que a gente utilizou um de 20? Por ter dois condutores fase carregados no duto, que é justamente isso daqui. Ó. O cabo mínimo permitido por norma para iluminação é o cabo de 1,5. E nós temos dois condutores carregados no duto para um método de referência do estilo B1. Ou seja, quando a gente tem um eletroduto embutido em alvenaria, nós temos uma categoria B1 com dois condutores carregados no duto para um cabo de 1,5. Nós teríamos um disjuntor mínimo de 17,5. Como a gente não tem disjuntor disponível no mercado de 17,5 nem de 18, o mais próximo comercialmente disponível imediatamente superior é o de 20 amperes. Por isso que a gente utilizou no nosso dimensionamento aqui para o circuito de iluminação 20 amperes. Ok, Beleza? beleza, professor. Beleza.
Pronto. E algumas situações aconteceram isso. Por exemplo, aqui a gente teve que utilizar um disjuntor de 50 amperes. Apesar da potência ser alta aqui, o disjuntor dimensionado, mesmo com a corrente corrigida, foi para 43. 43. Então, quando a gente precisa de uma carga ou de uma intensidade de corrente elevada, a gente faz o cruzamento de informações na tabela. Então, se nós temos três condutores carregados no duto, que é o caso desse circuito, do circuito da cozinha, aqui, ó. No circuito da cozinha, nós temos o circuito 9, 10 e 11. Então, são três fases carregadas no duto para chegar até o fogão, o forno elétrico, o fogão de indução e a coifa. Como são três fases carregadas no duto, a gente teria que consultar na tabela aqui, ó. Para um disjuntor de 40, ou seja, a gente não tem de 36 já pula para 50. Ou seja, acima, ou seja, na categoria B1, três condutores carregados no duto, pela base de cálculo da gente, a gente precisaria de um de 43. Mas a gente não tem 40 disponível aqui na tabela. De 36 já pula para 50, a gente tem que utilizar um de 50. Elevando a bitola do cabo para um de 10 milímetros. Então, no caso de três condutores carregados no duto para um disjuntor de 50, a bitola do cabo aumentou para 10 milímetros. Por isso que a gente colocou a informação aqui, ó. Já os outros circuitos, né, os outros, o 10 e o 11, a gente, mesmo com o disjuntor de 25, a gente manteve a bitola do cabo de 2,5, porque suportava no cruzamento das informações da tabela. Beleza? Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Beleza, beleza. Agora vamos para o finalzinho aqui da tabela, onde a gente dimensiona o disjuntor geral da casa. O disjuntor geral da edificação, ela compartilha de alguns conceitos. Ô, professor, A só gente mais uma atribui dúvida aqui. alguns fatores de demanda para o somatório da iluminação com as tomadas de uso geral, e a gente atribui um outro fator de demanda para as tomadas de uso específico. E esses fatores de demanda, eles são em função do número de equipamentos que a gente liga dentro de um circuito, ou em função do número de circuitos de tomada de uso específico e o número de circuitos de tomada de uso geral. Eu vou me aprofundar mais sobre esses conceitos na aula que vem, certo? Sobre quando é que a gente varia esses fatores de demanda. Mas eu queria atribuir com vocês aqui o conceito da a gente formatar a tabela para receber esses fatores de demanda e a gente fazer uma equalização da bitola do cabo de alimentação baseado no princípio da perda de tensão. Em função da distância que tem entre o padrão de entrada e o quadro da casa, a quantidade de cabeamento em metros, essa distância, esse caminho de trajeto, existe uma perda de tensão. E a gente joga numa formulazinha aqui para poder chegar no dimensionamento do disjuntor e do cabo desse padrão de entrada. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai focar nisso. E na próxima aula, a gente aborda um pouco sobre esses diferentes valores de fator de demanda que a gente vai atribuir logo na sequência. Alguma dúvida até agora? Se não,
Vamos dar sequência. No projeto Professor, anterior, Oi. o circuito do 2 ao quinto é o quarto, né? Na verdade, o quinto. O fator de correção é um mesmo, né? É um mesmo. Certo. É um Só mesmo. ali onde os ambientes atendidos, só dá uma conferida aqui no meu se está tudo certo, por favor. Os ambientes atendidos. O circuito 2 ficou cozinha, calçada, garagem e salas. Professor, eu tô com uma dúvida que tá me engasgando, professor. Irei perguntá-lo, viu? Pode perguntar, a É, hora é agora. veja bem, é, o senhor está dimensionando os disjuntores utilizando a tabela, ok? Certo. Agora sim, a gente vê a carga e vai encontrar o disjuntor mais próximo, não é isso? E utilizando o E fator de correção devido ao agrupamento. Agora sim, em questão de saber a tensão que a corrente que o cabo suporta. Porque ali a gente está dimensionando o disjuntor, né? E o cabo seria aquele valor mesmo? Como é que a gente sabe? pessoal, nessa mesma tabela daqui, ele faz o cruzamento de forma inversa em relação ao dimensionamento dos cabos também. Foi o caso que aconteceu no circuito 9 aqui da cozinha. O 9, o 10 e o 11. No circuito 9, por exemplo. A gente aqui ó, tinha dimensionado que para uma tomada seria um cabo de 2,5, que se trata de tomada, certo? Porém, no projeto, o circuito 9 ele é compartilhado com dois outros circuitos, ou seja, nós temos três fases carregadas no mesmo eletroduto que sai do quadro de disjuntores até a cozinha. Então, sendo três fases carregadas no duto, se a gente cruzar a informação aqui, ó, categoria B1, com três condutores carregados no duto, para a carga que a gente precisa, ou seja, para a potência de 9.000 watts, uma tensão de 220, nós precisaríamos de um disjuntor de 40,91. Atribuindo o fator de correção de 0,94, nós chegamos no disjuntor de 43,5. Ou seja, a gente precisaria de um disjuntor de 43,5 para suportar essa potência de 9.000. Se você cruzar essa informação de 43,5 com três condutores carregados no duto, o cabo de 2,5 ele não suporta. De 43,5 a gente não tem a categoria na tabela. Se fosse um de 36 amperes, a gente iria utilizar um cabo de 6 milímetros. O próximo disponível na tabela já é o de 50. Então a gente vai utilizar o de 36 está abaixo, a gente tem que utilizar o imediatamente superior, que é o de 50. Sendo o disjuntor de 50 para atender os 43,5, a bitola do cabo ele tem que subir de 2,5 para 10 milímetros. Deu para tirar a dúvida? Ok, professor. Quer dizer que é assim. Então, quando ele me dá o cabo X, vamos dizer, o cabo 10, e me dá o disjuntor, exemplo, de 50, no caso, ele suporta uma corrente acima desses 50 do disjuntor, né? Seria isso? Exato. Exato. Entendi agora. Agora eu entendi. Exato. Quer dizer, quando eu coloco o disjuntor de 50, o de 10, automaticamente o de 50 vou proteger esse cabo de 10, não é isso? Olha, professor, pode estar Exatamente. prestes a acabar, viu? Entendi. Tá Acabou, Vamos de certo. professor. novo link, professor. Beleza.
Tá dando nó cego no serviço, né, Eudes? Telefone. Ah, meu filho, só vai mais uns 10 ou 15 minutos que eu vou voltar já na hora da janta aqui que eu tô, menino. Tá nessa, é? Vai Acaba Tá pensando que eu saber. desenrolado. trabalho com energia solar, é? Pra estar de folga, de boa vida a vida toda. Trabalhar com energia solar, tu ia trabalhar só no sol, bacana. Trabalha só aí de boa, na sombrinha. Igual eu tô, né? De boa desse jeito. Coisa boa. Ô, professor, você aproveitou e viu já como é que tá a gravação? Rapaz, eu só continuei. Tá certo, eu fui dar uma olhada na minha aqui, eu pausei ela, eu fechei e por algum motivo não gravou áudio de ninguém. Eu mudei a Certo. configuração aqui pro celular pra ver o que aconteceu. Entendi, entendi. Vamos torcer que a minha. Nós temos que gravar também, professor? Não, não, não. Eu tô fazendo o teste aqui de gravação, porque na aula de ontem não gravou o meu áudio. Entendo. Aí tá o vídeo todo só com a fala de vocês, mas quando eu fazia as explicações, não gravou nada, só a tela. É por isso que eu fiz uma breve explicação sobre a aula passada no início dela, porque eu vou postar apenas essa, como valendo pela aula passada e por essa. Entendi. Pronto, então vamos lá na sequência, vê só. O que a gente vai fazer Tá faltando, agora. tá faltando espelhar a tela, professor. Ah, tá. Obrigado. Compartilhar a tela. Confirme aí se está disponível para vocês. Sim, aqui tá. Pra Aqui mim também, tá também. tranquilo. Ok. Beleza. O que a gente vai fazer é essa parte inferior aqui, que é o circuito de entrada da edificação, certo? E a gente vai colocar aqui os pontos de consumo, a potência, o fator de demanda e seguir o preenchimento desses elementos, sendo que lá no Excel. Então reproduzam aí para vocês na parte inferior, dando aqui duas linhas de afastamento. A gente vai colocar a sequência aqui baseado nessas informações. Então, a célula, a primeira e a segunda coluna, a gente vai mesclar para colocar a informação de pontos de consumo. Aí, logo abaixo, a gente vai somar tomadas de uso geral e iluminação. E logo abaixo, as tomadas de uso específico. Vamos reproduzir essas informações daqui. Então, nós vamos mesclar aqui essa célula e reproduzir a informação. Pontos de consumo. Logo abaixo, plugs mais iluminação. E logo abaixo, as TUIs. Potência pode ser abreviado.
fator de demanda Professor, eu vou ter que sair, viu? Voltar ali para a vida dura. Boa noite a todos. Boa noite, amigão. Vai lá, vá. Olha, seu Enzo, bom trabalho. Bom trabalho aí. Valeu. potência corrigida em watts também. Depois disso, temos um fator de potência. Potência corrigida. Tensão em volts. Corrente em ampere. Fator de correção em função do número de condutores fase no eletroduto. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui para não ficar tanta informação. Esse é o dimensionamento do cabo. Em milímetros. O disjuntor tripolar, o DTM tripolar, por ser uma instalação trifásica,
Aqui é a definição do disjuntor. E aqui o DPS. DPS a gente vai abordar na próxima aula também. Por fim, as notas, chegando até o final da tabela. Mesclar, notas. Com a informação. Essa informação aqui é genérica. Os condutores neutro e terra do ramal de entrada terão a mesma seção do condutor fase, conforme a NBR 5410. Só reproduzir esse texto para confirmar que as bitolas que a gente definiu aqui para a fase, elas serão reproduzidas para a seção do condutor neutro e aterramento. Perfeito. Então, a gente formalizou aqui o final. Vamos colocar o título da tabela, né? Circuitos de entrada trifásico, é o título. O título da tabela a gente está utilizando a fonte 16, negrito. Agora a gente vai preencher as informações intermediárias. Então vamos lá. O somatório das potências de iluminação e tomadas de uso geral, a gente pode fazer por aqui mesmo, né? Então, você vai colocar aqui na célula C25, que é logo ao lado onde tem tubos e iluminação, você bota igual, escreve a palavra soma, igual soma, e abre parênteses. A gente vai pegar aqui a potência de iluminação até o circuito 5, pegando esse intervalo aqui, ó, e soma os 8.200 das tomadas de uso geral mais os 599 das tomadas de uso específico, do circuito 1 ao circuito 5. E você dá Enter. Nos deu uma potência de 8.799. Já as tomadas de uso específico, a gente vai somar o restante do circuito 6 ao 18. Na célula C26, você escreve igual, soma, abre parênteses e vai selecionar esse intervalo aqui do circuito 6 ao circuito 18 e dá Enter. Veja só, para uma instalação trifásica, nós temos o fator de demanda de 0,45 para o somatório das tomadas de uso geral e iluminação. Conforme eu disse, na próxima aula eu vou abordar quais são as diferenças entre esses fatores de demanda e o porquê, quando é que a gente altera, se for uma instalação monofásica, como é que se comporta.
a gente precisa abordar um pouco sobre isso daqui, escolher, eu vou baixar para vocês as tabelas de referência que são sobre a própria neoenergia e de outras normas auxiliares, como a NBR 5419, por exemplo, que aborda sobre a queda de tensão. Então, tem algumas informações que a gente precisa saber conceitualmente antes para poder chegar nesse fator de demanda. Mas para a nossa instalação trifásica, você atribuindo 0,45 para a tomada de uso geral e iluminação e 0,38 para as tomadas de uso específico, eles vão equalizar a carga, ou seja, a gente vai trazer a realidade do somatório do uso da residência para uma realidade de uso. Ou seja, numa instalação trifásica, as tomadas de uso geral e iluminação, eles funcionam geralmente, estatisticamente, em coexistência em torno de 45%. Já as tomadas de uso específico, eles funcionam no dia a dia, numa edificação trifásica, em torno de 38%. A gente vai fazer a correção dessa potência pegando esse valor daqui e multiplicando por esse. Depois, pegando esse valor, multiplicando por esse, e vai dar o somatório dessas duas correções. Então, vamos traduzir isso aqui no Excel. Então, temos 0,45 de fator de demanda para tomada de uso geral e iluminação e 0,38 para tomada de uso específico. Vamos mesclar essas duas células aqui para dar a nossa potência corrigida. A gente vai montar uma equaçãozinha matemática que vai traduzir exatamente esses somatórios. E você vai colocar aqui igual, abre parênteses, a célula C25 dividido pela célula D25, fecha parênteses, somado com, abre parênteses, a célula C26 dividido pela célula D26. Fecha parênteses, dá Enter. Vamos reduzir aqui as casas decimais para 2 e colocar a formatação da categoria da célula para número usando o separador, marcando essa opção aqui de 2 casas decimais e dá OK. Qual foi o erro? Não é dividido, é multiplicado. Então, em vez de ser barra aqui entre as duas, é multiplicação. Agora sim, 15.457,97. Fator de potência 0,95. Também célula mesclada aqui. Potência corrigida. Nesse caso daqui, a gente vai dividir um pelo outro. A gente equalizou a carga aqui, multiplicando. O fator de potência a gente divide. Igual a esse dividido por esse. Formatar a célula, número, separador, OK. Então, a nossa potência para o padrão de entrada trifásico está em torno de 16.271.
Qual é a tensão de uma instalação trifásica? 380. 380. Vou mesclar as células aqui. Coloco o número 380. A intensidade de corrente vai ser a divisão da potência com a tensão. Não é isso? Mesclar. A gente vai colocar aqui igual a potência dividido por tensão. Nós teríamos um disjuntor de 42,81 amperes. Mas nós também temos um fator de correção em função do número de condutores fase no eletroduto, que para nós, como se trata de uma instalação trifásica, nós vamos ter 3 condutores fase no eletroduto. Sendo 3 condutores fase no eletroduto, o nosso fator de correção é 0,7, 70%. Vou mesclar aqui, 0,7. Então faltou a gente botar a correção, né? A corrente corrigida. Então, antes do dimensionamento do cabo, nós temos a fase corrigida. Deixa eu corrigir isso aqui na minha tabela. Corrente corrigida em amperes. Nós vamos ter igual a corrente anterior dividido pelo fator de correção. Nosso disjuntor pulou para 61 amperes. E agora a gente vai voltar para a tabelinha, para a nossa tabela 36 da norma. Para uma corrente de 61 amperes, qual vai ser a bitola do cabo que a gente vai utilizar, considerando que são 3 condutores carregados no duto? Instalação B1, 3 condutores carregados no duto, para 61 amperes. Não tem 61, já pula para 68 amperes. Então, a gente vai ajustar o nosso disjuntor para 68 e colocar o nosso cabo em 16 milímetros. A gente poderia manter o nosso disjuntor ali em 62 amperes? Poderia tranquilamente. Sendo que a gente ainda tem algumas informações para verificar em relação à queda de tensão. Mas, inicialmente, a gente sabe que o cabo que a gente vai utilizar é um cabo de 16 milímetros. Por que eu estou dizendo inicialmente? Porque a gente vai fazer um cálculozinho da queda de tensão para ver se a gente vai precisar aumentar a bitola do cabo ou não. Voltando aqui, então a bitola do cabo ficou em 16 milímetros.
Vamos salvando. Então vamos lá. Vê só. O professor vai ter IDR também ou só DPS? A gente, a gente pode colocar o IDR no disjuntor geral também, certo? Mas não é tão utilizado, porque quando a gente tem um dispositivo que seleciona demais, é muito sensível a uma variação de carga, ele deveria ser no ponto de utilização, onde a pessoa faz manutenção. Entendi. Uma manutenção no padrão de entrada é muito esporádica. E se a gente colocar um dispositivo vinculado a ele, aí qualquer variação interna ele também dispara. Entendi. Então não é interessante que ele fique tão sensível assim. Ok. Então o ideal é que a gente coloque o IDR interno e DPS fora. Aí a gente vai ver como dimensionar esse DPS na próxima aula. Eu queria abordar aqui o item, eu vou até escrever aqui, o item 6.2.7 da NBR 5419. Ele trata justamente nos valores para queda de tensão, seja numa instalação monofásica, seja ela de 127 ou 220, instalação trifásica, seja 220, 380. Nós temos uma perca de tensão. Vocês podem verificar depois na própria norma quais são os valores que eles acham, né, que eles atribuem como seguros, mas eu tenho os meus valores, os valores que eu uso que atendem à norma, mas que por uma questão de experiência de regularidade de fornecimento aqui na nossa região, é mais seguro a gente trabalhar com valores de queda de tensão em torno de 3% para monofásica, 0,03, e para trifásica de 5%. Então, se a gente tiver uma rede trifásica, por exemplo, 220, se a gente multiplicar, né, por 0,05, isso vai dar igual a 11 volts. Só igual a 11 volts. Se a gente tiver uma rede 380 trifásica multiplicado por 5%, isso vai dar igual a 19 volts. 19 volts de variação, de queda de tensão. Sendo que esse valor daqui a gente vai colocar numa formulazinha matemática, onde S é igual à intensidade de corrente que multiplica a distância entre o padrão de entrada e o quadro de disjuntores, e a gente vai colocar aqui uma raiz de 3. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns serissímbolo.
Trabalho todinho para pegar uma simbologia de raiz quadrada. Raiz quadrada de 3 dividido sobre 58. 58 é referente à capacidade de condutibilidade do cobre. Eu inseri outro símbolo aqui. Multiplicado a variação de tensão, que no nosso caso, se for para 380 volts, vai ser 19 volts. A tensão, a variação de tensão em volts. Vou ver se eu acho um delta aqui. Delta. Isso aí. A variação de tensão em volts. E S vai ser a seção do cabo, certo? É o que a gente quer achar. Se vai ter variação nessa bitola que a gente achou de 16 milímetros ou não. Então, vamos lá. S vai ser igual a intensidade de corrente. Qual é a intensidade de corrente da gente? Quanto foi que a gente achou? Corrigida 61,17. Vou colocar isso em células diferentes. 61,17. A distância L é a distância do padrão de entrada até o ponto de utilização. A gente vai olhar no projeto e ver a medição entre o poste aqui, o padrão de entrada, passando pela caixinha, permeando o chão até a próxima caixinha, até chegar no quadro de disjuntores. A gente vai medir todas essas distâncias. O comando que a gente usa para medir no CAD pode ser LI. Clico aqui nesse eletroduto do LI. Esse primeiro trecho tem 4,5 metros. Deixa eu ir anotando essas informações. 4,05. Segundo trecho, 9,42. Terceiro trecho, 8,98. Até chegar no quadro, nós temos 2,68, 2,70, mais a altura do chão até a altura do quadro, dá mais 1,80 m. 2,70 mais 1,80. E verticalmente lá no poste, a gente também tem 1,60.
Então, a medida entre o padrão de entrada e o poste, vou botar aqui, igual, somar esses intervalos. Deu 28 metros e pouco. E eu ainda vou colocar 15% para as variações na mudança de sentido, as esperas que a gente deixa dentro da caixinha, entre outros. Então a gente tem uma distância de 32,83. Eu vou arredondar isso para 33 metros. 33 metros, que vai multiplicar por essa raiz de 3. Sobre 58, que multiplica os 19 volts. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a raiz de 3. Deixa eu calcular logo aqui o valor da raiz de 3, que já fica melhor de botar direto lá. Não é 1,73 não, professor? 1,73. É 1,73. 1,73. Então, aqui vai ser igual a 61,17 vezes 33 vezes 1,73. E aqui vai ser igual a 58 vezes 19. Então, nós temos aqui igual a esse dividido por esse. Nós teremos que ter uma ampliação em 3 milímetros, ponto 16 na bitola do cabo. Então, se nós colocamos um cabo pela norma, aqui o cabo está dando um cabo de 16 milímetros, por conta da distância, a gente teria que ampliar ele 3,13 milímetros. Como nós não temos um cabo de 19 ou de 20 milímetros, a gente teria que partir para uma seção de 25 milímetros. Apesar da fase aqui ter dado 16 milímetros, por conta da queda de tensão, a gente precisa ampliar a bitola do cabo em 3,16 milímetros, 3,17, arredondando. Precisaria de 3,17 milímetros a mais para poder compensar essa variação de queda de tensão para uma rede trifásica 380. Ou seja, o nosso cabo
passou para de 25 milímetros. No caso, vão ser 3 cabos fase, né? E um terra, né? E o Ou não? neutro Só o Sim. neutro, o terra não, né? Porque o terra já vem também. assim, mas vem do outro lado, né? No caso, nesse eletroduto vai passar só 3 fases e um neutro. Exato, exato. Então, esses ajustes daqui, a gente vai precisar compatibilizar essas informações, principalmente das bitolas de cabo, da variação de bitola de cabo, no nosso projeto, para a planta casar com a base de cálculo, com a planilha, com a memória de cálculo que a gente fez. Então, aqui no padrão de entrada, nós tínhamos uma fase e o neutro na bitola de 10 milímetros. Tudo isso daqui vai ter que passar para 3 fases e o neutro na bitola de 25. Tudo que era 10 milímetros referente à alimentação da casa tem que ser alterado para 3 fases de 25 milímetros. 3 fases e o neutro, né? Já o aterramento, ele também vai ter que ser de 25 milímetros. Bem, outro cabo que variou a bitola foi do circuito 9, pela tabela que a gente dimensionou aqui,
ele mudou para um cabo de 10 milímetros no circuito 9. E no circuito 16 para um cabo de 4 milímetros. Tiveram essas variações daqui. A gente tem que atualizar isso no projeto também. Então, circuito 9, cabo de 10 milímetros. E o circuito 16, que é no banheiro da suíte master, 4 milímetros. No banheiro no banheiro social, o circuito que pertence ao banheiro social. Também de 4 milímetros. Aqui. Então é o circuito 13. Circuito 13, também de 4 milímetros. Só a gente fazer a planta, está passando a mesma informação da tabela de cargas e o dimensionamento dos quadros e circuitos. Pronto, é isso. São essas informações que a gente precisa atualizar em planta. Salvando o projeto, vou mandar esse projeto atualizado no grupo. Essa planilha atualizada no grupo também. Quando for na aula que vem, a gente vai atender os itens aqui dos IDRs, o porquê desses fatores de demanda, e aí a gente dimensiona aqui a finalização do disjuntor tripolar, que na verdade a gente já sabe, né, que vamos colocar aqui 68, é de 68, não, sendo o cabo de 25, já vem com 89, mas a gente pode manter 68 e manter o cabo de 25 tranquilamente. Cabo de 25, já que a corrente corrigida deu em 61. O cabo ele varia em função da distância. Então o disjuntor ele não precisa ficar coerente com o cabo, senão a gente teria que colocar outro fator, outra tensão corrigida em função do disjuntor também. A gente vai colocar aqui 68 atendendo a tabela 36 da norma. Disjuntor tripolado 68 para uma corrente corrigida de 61 e os cabos de 25. Na próxima aula a gente vai definir aqui o DPS, os IDRs, colocar essas planilhas junto da planta para gerar a versão de plotagem. Configurações de plotagem, ajuste das informações de tabela em planta. E também balancear essas fases, né? Que tá tudo na fase A aí. Exato, tá tudo na fase A. Aqui vai ser equitativamente. Vai tudo colocar o somatório aqui ou pode ser por quantidade de disjuntores ou por quantidade de potência. A gente varia aqui, colocando a B e a C, para dar uma equalizada de carga. Por hoje é só, gente. Eu vou finalizar por aqui e na próxima aula a gente vai abordar esses temas do IDR, o DPS
e o porquê das variações desse fator de demanda em se tratando de uma instalação trifásica. Logo na sequência, eu vou colocar os arquivos no grupo e o link do vídeo no YouTube. Pronto, professor. Eu fiz umas perguntas lá no grupo. Não fiz aqui porque está sendo gravada a aula. Aí, com relação a isso aí mesmo, o ramal de entrada. A gente conversa por lá. O ramal de entrada. Isso. Beleza. Mas assim, quando tiver dúvida, não tem problema de fazer por aqui, não. É só que a gente ia se estender, mas a gente aborda essas dúvidas no início da próxima aula. Ok. Valeu, valeu, gente. Boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Até. Boa noite Ih, aí, professor. gente. Boa noite. Boa noite. Professor, Tchau, pessoal. Boa Boa noite, noite pra todo pessoal. mundo. a Até próxima semana aula que ano que vem. vem, Tchau, né? tchau. Exato, exato. Na próxima semana, na segunda-feira, dia 23. Ok. Valeu, valeu. Até lá. Boa Até. noite a todos. Boa noite.